Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez tem vídeo resenha. Vou falar de uma trilogia que foi uma boa leitura, uma leitura maravilhosa no ano de 2020, no meio de toda essa pandemia, todo esse babado que vocês viveram também. E eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro, apesar de quando ele saiu eu ter dormido no ponto porque eu nem tinha ouvido falar desta série. E aí eu consegui ler a série toda durante aí o ano de 2020 e isso foi muito bom. Eu acho que foi muito bom por dois motivos. Primeiro que a série é um pouco confusa e poder ler quase que um livro atrás do outro não fez com que eu esquecesse informações importantes. E outra foi que o meu entendimento da história ficou um pouco mais rápido, porque o que acaba acontecendo? Quando a gente acompanha a série pouco a pouco, a gente lê um livro, sei lá, num ano e vai ler o próximo livro um ano e meio depois. Então, muitas vezes, a gente já perde aquele sentimento se o livro foi bom ou não, porque você já perdeu aquela conexão. E como eu pude ler quase que seguido, praticamente, assim, emendando um livro no outro, eu tava com tudo muito fresco, então dava pra falar assim, putz, é isso, ó, o autor tá respondendo, o autor não tá respondendo, isso aqui ele tá enrolando, isso aqui ele tá enchendo linguiça. Então, realmente, assim, eu super entendo quando vocês falam pra mim, escrevem nos comentários do tipo, Andy, só vou ler quando tudo tiver completo, porque eu leio tudo de uma vez só e termino a história. Mas nem sempre isso é possível, né, gente? Então, eu quero falar aqui A Terra Partida, que é composta de 3 livros. A Quinta Estação, O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra. O primeiro livro foi lançado em 2017, 18 e 19, mas eu só consegui, aliás, eu só soube desse livro pelo 3. Eu vi o nome O Céu de Pedra e falei, pô, nome ousado, o que que será? E aí, quando eu fui ler na sinopse, o cara falou assim, é o desfecho de não sei o que. Eu falei, putz, se é desfecho, é série, se é série que deu o nome dos outros livros, vamos atrás. Então foi assim que eu conheci essa série. Essa série, de um modo geral, foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano, porque a autora fala de ficção científica, de um assunto de uma forma bem diferente do que foi tratado. Eu não tive a sensação de ler mais do mesmo. Esse é um grande problema em termos, por exemplo, de distopia ou romance, né, ou sobrenatural. Parece que a gente está lendo sempre a mesma coisa, com outro nome, com outro protagonista. Ou o cara era vampiro, virou lobisomem, o cara era lobisomem, virou fada, o cara era fada, virou, sei lá, qualquer ser que você puder imaginar. Então, tipo assim, parece que você vê as mesmas histórias, só que muda o personagem e um pouco do ser, enfim, mágico ou sobrenatural. E aqui, quando ela fala desse livro de fantasia, de ficção e um pouco de fantasia, é algo que faz sentido e ao mesmo tempo eu não me lembro de ter lido nada tão parecido assim. Mas não é um livro que é para qualquer um e eu vou falar sobre isso a partir de agora. Por isso, eu sei que tem muita gente que não gosta de spoiler, não é algo que eu costumo fazer, mas como eu vou falar de 3 livros ao mesmo tempo, pode ser um pouco complicado, né, gente? Então, se você não quiser saber de nada mesmo, eu vou super entender. Então, dá uma pausa nesse vídeo, vai ler pelo menos a Quinta Estação e depois você volta. Mas se você não tiver problema, falar, Andy, quero entender um pouco essa série, o pessoal já me recomendou, mas eu não sei se esse livro é pra mim. Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar um pouco o que esperar desta grande obra, beleza? Cara, você que ficou, vem! A gente começa pela autora, que é a N.K. Jemisin. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Ela, em 2016, passa a ser a primeira negra a receber o prêmio Hugo, que é na categoria aí de ficção, né, pelo Quinta Estação. É uma autora que tem psicologia, ela tem mestrado em educação, então não é qualquer coisa. Pelo que eu pesquisei, estão fazendo um jogo de tabuleiro, né? Como se fosse um RPG sobre esse mundo todo que ela criou aí nessa série, A Terra Partida. Tava para sair, eu não sei se por causa dessa coisa de pandemia, como é que isso vai ficar. Se isso vai ser uma coisa online, se vai ser um jogo mesmo físico, né? Mas o pessoal estava bem animado por causa de todos os personagens e categorias que foi colocado. E rumores dizem que vai virar, foi a TNT, se eu não me engano,
que comprou os direitos do livro. Então não sei se vai virar uma série, se vai virar um filme. Eu realmente queria que virasse uma série, sabe? Se for para escolher, porque eu acho que o livro, ele tem muita profundidade, ele precisa ser bem explicado. Ou se for filme, tem que ser um filme aí mais elaborado, principalmente o primeiro livro. O primeiro livro dessa série, gente, é um livro que é difícil, não porque a escrita da autora é ruim, mas é difícil você entrar na cabeça dela. Enquanto você não consegue entrar na cabeça dela, você não consegue se conectar com o livro. Eu realmente só comecei a me conectar com a história lá para metade da história. Então, essa é a primeira dica. Se você está lendo ou vai começar a ler a Quinta Estação, tem que dar uma chance. Não adianta. Não é no primeiro capítulo, não é no segundo que você vai ser pego. Aliás, você vai ser pego. Mas como ela está falando de uma terra, num momento que você não sabe quando é, de coisas que você não tem muita noção e povos que você fala, gente, mas o que é isso? Você não consegue assimilar no seu mundo, você não consegue fazer comparação com outras coisas. Enquanto você não consegue fazer essa comparação, você lê, mas você não entende. Você acha que o livro está sendo chato, o livro não está te prendendo. Mas no momento que você vira essa chave, você consegue entender, você consegue trazer para você. Então, insista. Eu, particularmente, o livro só me ganhou lá para metade do primeiro livro. Depois, no 2 e no 3, foi muito a jato. Mas o primeiro livro foi uma leitura um pouco mais arrastada. Eu acho que é por causa dessa quantidade de conceitos que ela joga por ser um pouco ficção científica. Então, o que a gente vai ter nos 3 livros, né? O que é essa série? O que ela vai contar um pouco? Na verdade, ela está falando da Terra numa data que a gente não sabe. Ela fala o ano de 10.000 e pouco, mas a gente não sabe se esse 10.000 e pouco é para frente, é para trás, começou do zero em algum momento, né? Porque se a gente pensar um pouco no catolicismo, até então tinha antes de Cristo, depois de Cristo. A gente está em 2021, depois de Cristo. Então teve anos para frente. A gente não sabe na história se começou a contar do zero de novo, né? Então a gente está numa época que a gente não sabe. A gente tem os humanos, o planeta mudou bastante a formação dele, então não é como a gente tem hoje a divisão. Mas aí, por outro lado, vem esse pensamento, porque né, a gente estuda aí, a gente sabe que os cientistas já disseram que antes o planeta era uma massa só, então não entendemos se ela volta a ser uma massa, se aconteceu alguma coisa que fez com que os continentes mudassem um pouco de forma, enfim, são coisas que a gente vai acompanhando e a gente entende que existe alguns tipos de seres que hoje convivem na Terra. E a gente tem 2 principalmente. Depois a gente vai identificando outros, mas os 2 são os humanos e são os orégenes. Os orégenes é tipo mutante, mas são mutantes que têm uma ligação com a Terra, tá? Eles têm uma ligação com a Terra. Eles podem meio que provocar um terremoto ou alguma coisa desse tipo. E os orégenes, eles sempre são uma ameaça. Apesar de serem pessoas que têm poderes, eles são vistos como ameaça e são vistos como perigosos. Então, se você conhece um orégine, se você descobre que alguém é orégine, você precisa informar as autoridades. Então, é nessa terra que a gente vive. E aí, para completar isso, a gente tem alguns momentos de obscuridade no planeta que eles chamam de quinta estação. E aí, a princípio, eu achava que a quinta estação fosse as 4 estações do ano, e aí eles criaram mais uma. Só que, na verdade, a quinta estação é um período negro, é um período bizarro, é um período que a luz do sol pode sumir por anos ou por séculos. E o que quer dizer com isso? Como o planeta está nessa transformação e, pelo jeito, não está tão bem assentado como hoje, né? Hoje, nossos dias, pode acontecer eventos sobrenaturais ligados, sei lá, por exemplo, um vulcão entra em erupção. Só que essas chamas, essas lavas do vulcão, é um vulcão tão grande, é um vulcão tão forte que meio que como se essa fumaça preta, né? E essas lavas elas ficassem eternas ali jogando e elas bloqueassem o sol. E elas podem bloquear o sol
por, sei lá, um ano, por 5, 10, 15 ou por, sei lá, 100 anos, entendeu? E aí, aos poucos, a gente começa a entender que essa quinta estação já aconteceu algumas outras vezes. Ao longo do livro, eles vão falar que algumas foram menores e mais intensas, ou menores ou mais intensas do que outras. Então, umas duraram um pouquinho tempo, outras duraram muito tempo, outras foi muito difícil, outras foi muito fácil. Só que o problema é que essa quinta estação começou a acontecer porque alguma coisa em algum momento do planeta deu ruim e a gente não sabe o que é. E ninguém sabe, porque isso faz tanto tempo que ninguém tem noção por que essas quintas estações acontecem. Só sabe que acontece. E é isso que a autora vai contando um pouco pra gente. Que a humanidade ao longo do tempo foi perdendo informação, foi perdendo tecnologia, não tem um pouco do passado, o passado é escrito por quem vence. Aquela coisa que a gente já está careca de saber. Tipo assim, ela coloca de um jeito interessante, mas eu não vou dizer pra vocês assim que é algo que tu fala, nossa, nunca vi isso. Não é isso. Tem alguns pontos que sim, a autora coloca ali pra gente de forma bem construída dentro do contexto, mas são informações que já apareceram em outros conteúdos, né? E aí, resumindo um pouco as três obras, a gente tem o seguinte: no primeiro livro, a gente vai ter 3 pontos de vista. É o livro para explicar um pouco a história, é o livro de início. Então, o que a gente tem? A gente tem um personagem que é um pré-adolescente. Esse personagem mora numa comunidade, eles chamam todo mundo de comunidade, tá, gente? Uma comunidade é como, sei lá, na Idade Média que você vivia ali no reino, cercadinho, uma coisa bem pequena, não é morar em Nova York, tá? É numa comunidade e esse pré-adolescente se descobre Orégine, ele descobre que tem um poder. E como eu falei, os Orégenes, eles são mal vistos, eles são perigosos, as pessoas matam os Orégenes e principalmente uma criança, porque esse pré-adolescente ali deve ter uns 12, 13 anos, mais ou menos essa idade, não é uma pessoa com 50 anos, não é uma pessoa mais forte. Então, o que acaba acontecendo, a família desse pré-adolescente chama e vai enviar, na verdade, para algum lugar onde ele possa ser domado, onde os poderes dele não prejudiquem as pessoas. Então esse pré-adolescente vai contar pra gente como é sair do único lugar que ele conheceu a vida inteira e ir para algum lugar que ele nem sabe o que é, viver com gente diferente, o pai, né, os pais dele mandar ele embora e como é que vai ser toda essa jornada. Então vai ser essa jornada dele descobrindo que tem poderes, ele indo para esse lugar e um pouco dos primeiros anos. O segundo personagem é um personagem que já tem uns 20 e pouco, 30 anos. Ele já tem uma carreira estabelecida dentro desse mundo aí dessa terra, né? E ele tá meio estagnado. E aí ele recebe uma oportunidade e dentro dessa oportunidade ele começa a perceber que tudo que ele aprendeu na vida dele pode ter sido uma grande mentira. E quando eu falo de uma grande mentira, de uma mentira muito bizarra que ele nunca soube, ou que ele nunca foi atrás, ou que ele nunca quis procurar. E à medida que ele tem essas informações, ele começa a se perguntar: o que mais esconderam de mim? O que mais pode estar acontecendo? Então é um momento que o personagem faz muitas descobertas e essa visão, a visão desse personagem, é uma visão boa pra gente, porque como ele tá descobrindo as coisas, a gente também está descobrindo, entendeu? Então, a gente tá vendo como a humanidade pode ser ruim. Até onde se vai pra esconder ou informar certas coisas, entendeu? É com esse personagem, essa visão que a gente vai descobrir. E a terceira visão é uma mãe que já é um pouco mais velha, em torno ali de uns 40 anos, alguma coisa assim, que acontece uma situação que eu também não vou falar pra vocês, e ela descobre que levaram a filha dela. E aí ela vai embora da comunidade dela, atrás da filha, sem saber se a filha tá viva ou morta, tá? Ela sabe que quando a filha foi levada, estava viva, mas à medida que ela vai fazendo essa jornada atrás da filha, ela não sabe se tá viva ou morta. E a situação que está acontecendo é que com esta última personagem, a personagem que é mãe, uma nova estação está se aproximando.
Então ela começa a falar que algumas coisas estão esquisitas, situações estão acontecendo, em algum lugar alguém está dizendo que aconteceu não sei o que, e isso está começando a impactar. Então, o que acontece é que dentro das estações, quem está dentro não pode sair ou não quer sair porque pode ficar à mercê, e quem está fora não consegue entrar nas comunidades, entendeu? Então você fica meio como sem terra, sem pátria, né? Sem comunidade, que é o que eles vão chamar no livro. Então essa é a estrutura. O primeiro livro, cada personagem, cada visão do personagem, eles vão contar um pouco pra gente o que ela quis passar. Quem são os Orégenes? Então o pré-adolescente vai contar pra gente como é que os Orégenes são criados. Dentro do sentido de criação, tá? Não feito, né? E como é que eles mantêm essas pessoas na linha? Como é que é quando você está fora de uma comunidade e uma estação está se aproximando? Qual é o tipo de gente que você vai encontrar? O que o ser humano pode ou não pode fazer com um colega? Então, como o primeiro livro é toda a base que ela está falando, por isso que o primeiro livro é o mais difícil de se agarrar, de entender. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que dar uma chance, têm que se forçar a ler esse livro. No segundo livro, a gente tem uma apresentação de um segundo personagem. Na verdade, um só desses personagens fica do terceiro livro, né? Do primeiro livro, desculpa, e um segundo personagem vai ser apresentado e a gente vai começar a ver um embate entre esses dois personagens, não fisicamente falando, mas como a gente começa a ver mais detalhe, né? Um desses três personagens que eu falei, ele vai ser mais desenvolvido, então a gente vai continuar acompanhando ele. E esse segundo personagem que nos é apresentado vai contar a visão dele também. Então a gente começa a ir se aprofundando, ver o que está acontecendo, essa estação que está chegando. Outros personagens são apresentados que têm a ver com o passado da Terra, que é os Guardiões. Os Guardiões, eles são Orégenes, mas são pessoas que cuidam dos Orégenes. O Guardião, ele é mais ou menos isso, mas ele é um pouco mais do que isso, porque ele tem ali uma meiuca que só vai ser melhor explicada no terceiro livro, mas eles têm poderes, eles são fortes, eles podem acabar com os Orégenes, e a gente vai ser apresentado aí um pouco mais sobre esse grupo. E a gente tem um grupo que é muito importante, que é o grupo que eles chamam de Comedores de Pedra. Esse grupo, ele está lá desde que a Terra surgiu ou o problema da Terra aconteceu. E quando esse personagem comedor de terra ele aparece, vamos dizer assim, de uma forma mais forte e interagindo um pouco com um desses personagens aí, que é o que vai contar a visão, a gente tem mais informação da Terra, a gente tem mais informação de por que deu ruim, por que as coisas estão assim, o que vai acontecer, qual é o desfecho que precisa ser feito. E aí, para terminar, o último livro talvez seja o melhor livro, eu acho que foi o melhor livro, porque o personagem comedor, um dos seus personagens comedor de terra, vai contar de fato o que aconteceu, como era a vida na Terra, antes de dar o problema e, claro, qual é a solução. Então, a gente tem uma volta no passado, e no passado muitos anos, e como é que precisa resolver isso, né? Ele vai contar pra gente o real problema, como foi que o problema aconteceu e qual seria uma possível solução. Então, é uma originalidade. Eu gostei do que foi apresentado, eu gosto dos personagens. A gente tem birra, mas ao mesmo tempo a gente também gosta, porque ninguém é bidimensional, sabe? Todo mundo é plural, você ama coisas e você detesta coisas, você tá bem num dia, você tá mal no outro dia, e os personagens são assim. Você gosta e você fala, pô, não é possível que tu imaginou assim. E ó, tem outras horas que quando a pessoa, né, o personagem recebe uma informação e você fala, putz, você também tem a mesma sensação dele e as coisas vão acontecendo porque é uma vida. E você começa a perceber isso, sabe? Que, cara, isso faz falta. O personagem é assim, não é aquela coisa preto no branco. Ninguém é preto no branco. A autora botou muito isso. Ela bota essa coisa de magia, ela bota essa coisa de aos poucos. O livro ele não é corrido. Isso pode ser um problema para algumas pessoas, mas eu não acho que ele é lento. Eu acho que ele avança na medida certa,
Mas é que, como eu falei, até você entender, quando você entende ou você assimila isso do seu jeito, a história avança muito. Você quer saber, é o que eu falei pra vocês. O primeiro livro eu demorei bastante pra ler, mas o 2 e o 3, nossa, eu devorei, porque, tipo assim, eu queria saber. Quando eu descobri qual era o motivo da Terra estar cagada, eu falei, gente, e aí, como é que você vai resolver isso? E ao mesmo tempo eu falava, gente, mas como é que eles conseguiram fazer isso, sabe? E aí, quando você tem essa volta no tempo, explicando algumas situações, você começa a entender o quanto, né? O quanto tempo ele joga a favor ou contra, porque pode ser aquela coisa de, nossa, eu vou guardar esta raiva, eu vou guardar esse desejo ao longo da minha vida, ou como pode ser um negócio que eu esqueci e só daqui a 20, 30, 50 mil anos as pessoas vão descobrir uma coisa que estava lá atrás. Meio como a construção das pirâmides, né? Talvez morreremos sem saber como é que as pirâmides foram construídas, mas aí continuamos com isso, continuamos com essa busca. Então, é um livro que eu gostei bastante. Aliás, um livro não, é uma série que eu gostei bastante. Tem essa coisa um pouco social em alguns momentos. Talvez a gente não mate muito na hora, mas depois que eu li, eu fui vendo alguns outros vídeos e aí quando alguém falava um assunto, eu falava, ah, verdade, verdade. Tem umas coisas que foram interessantes, essa questão de questões sociais que são levantadas, que são deixadas de lado, algumas perguntas, alguns questionamentos, essa coisa de magia, essa coisa do mundo de seres diferentes, essa briga entre conquistador e conquistado que também tem, né, a questão de preconceito, de pensamento, de racismo, de opressão. Eu acho que isso está bem claro no livro, muito, 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 principalmente com os Orégenes. E eu acho que isso é muito bem visto no livro 2. No livro 3 também, mas assim, no livro 2 a gente tem um soco no estômago. E, enfim, é um livro que vale muito a pena, sabe? É algo que eu realmente aconselho que vocês leiam. Os 3 livros já foram publicados, então não tem mais essa coisa de esperar para quando o livro vai vir. Vocês já podem ler tudo. E vamos ficar torcendo aí para que, se realmente essa série for sair, que saia o quanto antes. Eu realmente gostaria muito de ver uma série de vídeo, né? Uma série vídeo dessa série de livros, porque é algo que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, mas eu vou indicar muito a leitura. É uma leitura chuchuzinho que merece aí um destaque. Então, é isso. Indico para vocês a série A Terra Partida. Foi uma grande leitura de 2020 e eu espero sim acompanhar mais coisas que essa autora vai lançar, porque eu gostei bastante. Ela tá no meu radar, eu anotei o nomezinho dela aqui. Vamos ver se em 2021 ela lança coisas novas e acompanhando aí quais são as novidades em cima dessa série. Beleza? Bom, falei sobre a Terra Partida, espero que vocês tenham gostado e deem uma chance a essa série de livros. Eu fico por aqui. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal para ficar ligado de quando sai vídeo aqui no Mon Petit Poisson. Entrem lá no monpetitpoisson.com, lá eu publico sempre resenha dos filmes e livros e séries, né, que sempre estão saindo. E é isso, gente. Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo e au revoir!